Olha, nação, vou falar uma coisa pra vocês. A situação do técnico Paulo Souza está muito complicada dentro do Flamengo. E aí, nação rubro-negra, não vou nem perguntar pra vocês se tá beleza, porque não tem como estar beleza, tá tudo uma bagunça. Tô chegando com tudo aqui na noite deste domingão. Chego, como sempre, com aquele compromisso de trazer todas as notícias e informações pra você, torcedor rubro-negro, que acompanha aqui o nosso canal. Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre os protestos da torcida contra o presidente Rodolfo Landim. Vou falar também dos protestos da torcida contra o vice-presidente de futebol Marcos Braz. E também falar principalmente dos protestos da torcida contra o técnico Paulo Souza. E claro, deixar vocês por dentro de tudo que acontece no rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso eterno amor. Bom, antes de iniciar com as notícias, gostaria de pedir a você que está me assistindo agora. Se você não é inscrito no canal, meu amigo, minha amiga, humildemente eu te peço, cara, botão vermelho aqui embaixo inscrito, inscreva-se, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa aí o teu like vai ajudar demais o nosso trabalho, teu like vai ajudar demais o nosso crescimento, como eu sempre digo, é muito importante para nós. Bom, eu já começo o vídeo falando em relação aos protestos da torcida. Seguinte, gente, em relação a tudo que vem acontecendo. Vocês sabem, né? Todo mundo está sabendo de tudo que ocorreu essa semana em relação a Jorge Jesus, em relação a profissionais do Flamengo saindo. E uma coisa é certa, gente. As coisas dentro do Flamengo estão uma bagunça. Está tudo errado, está tudo saindo assim de forma errada. É complicado a situação hoje do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. É complicada a situação. Ô Alex, por quê? Essa semana nós vimos aí o movimento aí, né? A polêmica que teve em relação a Jorge Jesus. Depois no Flamengo vimos dois profissionais da base, né? O técnico aí, Fábio Matias, saiu do Flamengo para ir para o Bragantino. Depois teve mais um profissional, o coordenador socioeducacional do clube, né? O Fernando Trutz, se eu não me engano. Ele foi aí para o Palmeiras. Então, assim, profissionais saem do clube, já começa por aí, os profissionais saindo do clube. Tem essa questão de Jorge Jesus. Tem a questão do presidente Rodolfo Landim não querer falar com a imprensa. E parece que ele proíbe os outros de falar, como o Marcos Braz. E a impressão que eu tenho, eu vou ser sincero pra vocês, é de que o técnico Paulo Souza, ele foi jogado, tipo assim, pros leões, entendeu? Ele foi jogado e diz tipo assim, ó. Tu se vira aí, Paulo Souza. Tu fala aí, então tu se vira aí, entendeu? Dá as respostas aí do jeito que você sabe. Essa é a minha impressão. A impressão que eu tenho, essa hoje, dentro do Flamengo, é essa, sabe? É complicada a situação, as coisas no Flamengo não estão boas, a situação do técnico Paulo Souza também não é nada bom, não tem mais clima para o técnico Paulo Souza ficar no Flamengo, as coisas estão aí muito erradas, está ficando cada vez mais difícil a situação do técnico português. Falar para vocês também que o Paulo Souza aí, em confronto em 10 jogos, né, confrontando aí os times da Série A, Paulo Souza tem 4 empates, 4 derrotas e 2 vitórias. Ou seja, é um retrospecto muito ruim de fato, entendeu, gente? É complicada essa situação e é isso, entendeu? Tem que melhorar muito, a situação do técnico não é boa, em relação ao departamento médico também não é boa, o presidente não fala, o vice-presidente não fala, o chefe médico do Flamengo não fala e o torcedor fica em silêncio. O torcedor não sabe o que está acontecendo. Essa é a realidade hoje dentro do Flamengo, a gente não sabe o que está acontecendo. Outra coisa que eu vou falar aqui também. Flamengo é um dos times que pior paga salário para os seus profissionais do mercado. É por isso que eu comecei o vídeo falando. O Flamengo não paga bem os seus profissionais e acaba perdendo para Bragantino, para Palmeiras, para Fluminense, Vasco, Botafogo. É um absurdo. Um Flamengo, um time de bilhões, de milhões, não paga um bom salário para os seus profissionais. Essa é a realidade. Não tem o que dizer. E aí você vê que o time não vem jogando bem, o time não ganha, quando não ganha não convence, o time não tem uma boa sequência de jogos, entendeu? Todo jogo, 1 ou 2 jogadores se machucam, se um sai, vem 2, 3 pro departamento médico. Eu já falei isso aqui, tinha que fazer. Eu acredito que o Flamengo tem que falar, o Flamengo precisa falar, essa é a realidade, o Flamengo precisa abrir a boca e falar, explicar pro torcedor realmente o que está acontecendo, principalmente em relação ao departamento médico. O presidente Rodolfo Landim pegar o Márcio Tanuri, o chefe médico do Flamengo, e dizer, ó, você vai bem aqui e explicar a situação, tá bem aqui, ó, isso. É isso que tá acontecendo, ponto. Essa é a minha opinião, o Flamengo deveria fazer isso. A situação, agora eu vou falar que após a partida, né, teve ali a questão dos jornalistas, né, eles estavam lá na zona mista, né, o presidente Rodolfo Landim compareceu, porém, o que acontece? Os jornalistas, ele saiu lá do vestiário, os jornalistas pediram, ei, Landim, vem falar aqui com a gente. E o que foi que ele disse?
Não vou, não posso falar. Essa foi a palavra aí do Rodolfo Landim, né? E ele disse que não pode falar. Então assim, Rodolfo Landim não abre a boca, não se pronuncia, né, sobre o que está acontecendo no Flamengo. Aí ninguém sabe o que de fato está acontecendo e a impressão que eu tenho é que ele não fala e ele proíbe os outros de falar. Essa é a realidade. A situação do Paulo Souza no Flamengo não é boa, né? Muito por conta, depois das declarações do Jorge Jesus, a situação dele complicou mais ainda no rubro-negro mais querido, entendeu? Ficou difícil. E nessa semana, né, as declarações do Jorge Jesus e também o desempenho dos jogadores do time hoje realmente foi a gota d'água. E não é só, gente, pelo que o Jorge Jesus falou, mas vai também porque o Jorge Jesus poderia falar o que quisesse. Mas se o time tivesse ganhando, tivesse convencendo também de fato, a torcida não iria ligar pro Jorge Jesus, não ia lembrar do Jorge Jesus. E a torcida pede o Jorge Jesus, por quê? Porque o time vê, a torcida vê que o time não tá jogando bem, que o time não tem uma boa sequência de jogos. Defesa é muito fraca, a defesa não tem uma consistência na defesa, e aí o ataque não funciona, fica difícil também. Então assim, é muito complicada a situação do Flamengo hoje. É uma situação bastante delicada, não é mentira, é uma situação bastante delicada. Bom, o jogo de hoje, falando pra vocês também que o jogo de hoje foi definido pelos goleiros. Essa é a realidade, o jogo de hoje foi definido pelos goleiros. O Gatito, goleiro do Botafogo, pegou tudo que podia, defendeu o gol, fechou o gol. E o nosso goleiro Hugo Souza, ele tomou o frango, a realidade é essa. Pegou uma bola ali 100% defensável, ali um chute do nome do rapaz, o chute do Erickson, né? Pegou ali um chute ali que realmente é complicado nele, não conseguiu fazer a defesa ali, né, em meio à sua meta ali para o Flamengo, né? E aí ficou bastante difícil essa situação. Então o Flamengo tem que prestar atenção nisso, tem que prestar atenção na sua defesa e explicar para o torcedor. Por exemplo, o goleiro Santos já se machucou, eu trouxe aqui para vocês no canal. Então assim, todo mundo vai se machucando. É complicada a situação do Flamengo hoje. Paulo Souza não tem clima mais para continuar no Flamengo. Não tem clima. Essa é a realidade, gente. Paulo Souza hoje não tem clima para continuar no Mengão. A realidade é essa. As coisas vão se passando, as notícias vão correndo e a cada dia fica mais difícil, como eu falei pra vocês. O Landim não se pronuncia, Marcos Braz não fala, o Doutor não fala, e só quem fala é o Paulo Souza porque ele é obrigado a falar. A realidade é essa. Ele é obrigado a falar. E a impressão que eu tenho é isso. O Flamengo pegou o Paulo Souza e botou ele aos leões. Ó, fala aí, se vira aí e pronto. É isso. Então fica difícil essa situação do Flamengo. Bom, falar agora do clima com a torcida, né? Porque os jogadores defenderam aí, né? O Everton Ribeiro até falou, inclusive, aí que eles defendem o técnico Paulo Souza, né? Eles defenderiam o Paulo Souza, o trabalho dele, né? Disse que a campanha, ele é certo de que a campanha não é boa, né? Ele tem certeza de que a campanha não é boa do Flamengo, né? Que não vem jogando o que poderia jogar. O momento também não é bom, mas que tá fazendo de tudo, né? Está fazendo de tudo aí para poder mudar essa situação. Só que Everton Ribeiro tem que fazer mais, porque o que tá fazendo de tudo não é o suficiente. Não é o que a gente representa em campo. O Botafogo hoje correu mais, parece que deu um sangue a mais, parece que fisicamente, a minha impressão que eu tenho é que estava melhor na partida. Entendeu? A impressão que eu tenho é que estava melhor na partida. Então o Flamengo tem que ficar ligado nisso, tem que prestar atenção nessa situação, porque assim não dá. E aí, em meio a tudo isso, eu quero saber de você, torcedor rubro-negro que acompanha aqui o nosso canal. Na sua opinião, você demitiria o Paulo Souza? Você acha que não tem mais clima para Paulo Souza no Flamengo? Você acha que a situação do Paulo Souza é muito ruim dentro do Flamengo? O que você faria? Você demitiria o técnico Paulo Souza ou você manteria o técnico Paulo Souza no cargo? Comente aqui embaixo, gente. Lembrando que o comentário de vocês, ele é muito importante para nós. Estamos sempre de olho em tudo que vocês falam e comentam aqui no canal. Bom, terminar o vídeo, vou falar aqui o Davi Luiz, né? Porque ele também falou uma coisa bem interessante, né? O Davi Luiz, ele falou assim, ó. Pra mim, o que importa é como termina e não como começa. O zagueiro Davi Luiz falou na saída de campo em entrevista ao repórter Eric Faria da TV Globo. O jogador falou sobre o clima no Flamengo após as declarações de Jorge Jesus. Abre aspas, Davi Luiz. Clube grande vai ser sempre assim. Pressão é normal. Pra mim, o que importa é como termina. É como termina, não como começa. Se Deus quiser, vai terminar com o título. Finalizou, né, o jogador. Com o resultado, o Flamengo caiu para 14º na colocação com 5 pontos. Agora são 2 derrotas em 5 partidas do Brasileiro em 2022. O Flamengo de 15 pontos, parece que conquistou 5. Então, assim, é um absurdo isso aí pro Flamengo. O Flamengo tem que reagir no Campeonato Brasileiro. E outra coisa, presidente Rodolfo Landim, vice-presidente de futebol Marcos Braz, Dr. Márcio Danuro, chefe médico do Flamengo, vocês precisam se pronunciar. O torcedor rubro-negro precisa de uma resposta de vocês.
O Flamengo não pode se emitir a tudo que está acontecendo. Por quê? Vou falar para vocês, é uma questão de hierarquia. O presidente Rodolfo Landim precisa ser cobrado, porque ele é o responsável do clube. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, precisa ser cobrado também após o presidente. Por quê? Porque é ele que cuida de futebol. E depois vem o técnico Paulo Souza, porque é ele que cuida de desempenho. E ainda tem o Dr. Márcio Tanura, chefe médico do Flamengo, que coordena o departamento médico. Então todos eles precisam ser cobrados. A realidade é essa. O torcedor precisa de uma resposta. Essa é a minha opinião. A gente não pode perder profissionais porque pagam mau salário, principalmente para clubes pequenos que não têm infraestrutura, mas que pagam a mais para ele. Tem que ver essa questão do departamento médico, o que está acontecendo de fato e o futebol do clube. Mas os dirigentes precisam falar. O torcedor precisa saber o que realmente está acontecendo. Essa é a realidade e a minha opinião. Bom, esse foi o vídeo de hoje, gente. Gostaria de pedir a você que não é inscrito no canal. Se você não é inscrito no canal, meu amigo, minha amiga, humildemente eu te peço para o botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixe teu like vai ajudar demais o nosso trabalho, teu like vai ajudar demais o nosso crescimento, como eu sempre digo, é muito importante para nós, gente. Só falando para vocês que não teve um pós-jogo mais cedo, porque hoje eu não tô muito bem, hoje eu não tô legal, né? Você pode até perceber que eu tô falando assim meio ruim, mas o importante é deixar você, torcedor rubro-negro, a par de tudo que acontece no Mengão. Então tô só explicando aqui para vocês. Bom, foi o vídeo de hoje. Então se inscreve aí, acione o sininho, deixa o like, vou agradecer bastante. E como eu sempre digo, a qualquer momento volto com mais informações para vocês. Tchau, tchau, nação!